A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe. Olá, meu irmão e minha irmã, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica Especial. Muito bom recebê-lo aqui novamente para continuarmos o estudo da lição Como os Cristãos Veem o Mundo. Nós estamos chegando na 11ª lição e hoje nós vamos conversar sobre o tema liberdade. Nós somos realmente livres? Você é livre? Como você interpreta essa questão da liberdade? Seres humanos são seres livres ou são seres controlados? Tudo determinado por algo além das decisões humanas. Eu não sei se você já teve acesso a essa informação. Estava pesquisando e acessei aqui no The Wall Street Journal. Tem uma pesquisa que diz que um ser humano normal faz 35 mil escolhas por dia, das mais simples, se vai tomar o café da manhã com um pão com manteiga ou se vai escolher alguma outra coisa na geladeira, as mais complexas, que faculdade fazer, com quem namorar, enfim, seres humanos tomam 35 mil decisões todos os dias. Essas decisões são pré-determinadas ou são decisões livres de cada um de nós? Nós vamos conversar sobre isso a partir da cosmovisão bíblica daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta e é muito bom recebê-lo. Se você ainda não fez, faça, compartilhe esse link com seus amigos, com o pessoal da sua igreja, seus irmãos em Cristo, a sua família, para que mais pessoas que gostam, que amam o estudo da Palavra de Deus estejam com a gente agora participando desse estudo da lição de número 11. Nós vamos conversar sobre o tema da liberdade, um tema tão importante para as Sagradas Escrituras e por vezes mal interpretado a partir de um olhar de um extremo de falta absoluta de liberdade do ser humano ou de um outro extremo como se fôssemos tão livres que não houvesse nenhum controle no universo. Encontrar esse equilíbrio não é simples, não é uma tarefa fácil, mas biblicamente nós temos caminhos que nos dão um norte sobre essa questão. Para isso, nós temos aqui hoje pastor Eleilton. É muito bom recebê-lo. Seja bem-vindo, Eleilton. Mais uma vez a gente aqui está junto para conversarmos da lição de número 11. Satisfação tê-lo aqui. Amém, alegria da gente, pastor Júnior, paz do Senhor para você, paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs que nos acompanham aí de suas casas, né, que separaram esse tempo para conversar sobre esse importante tema da Palavra de Deus relacionado à liberdade. É que Deus nos dê um tempo gratificante, edificante de estudo da sua Palavra. Muito bem, nós estamos diante então dessa temática para conversarmos sobre o tema da liberdade. O texto base já está ali bem no começo das Sagradas Escrituras e ele de cara já aponta para uma relação com o ser humano, do Criador, que concede, pelo menos
a expressão que a gente tem aqui, o Senhor Deus ordena ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Nesse texto, eu penso que só que nesse texto nós já temos que pensar num equilíbrio entre a ordem soberana de Deus e a possibilidade do ser humano tomar decisões. Uma coisa nesse texto parece não anular a outra. Antes da gente entrar nas perguntas, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre esse equilíbrio, esse balanço entre um ser criado como se fosse uma marionete nas mãos de Deus, nem que fosse para errar, ou um ser criado com o que esse texto parece apontar. Deus é soberano na sua criação, mas parece conceder uma dose grande de liberdade para o ser humano. Uhum. Realmente nós estamos diante de uma grande tensão. Exatamente, tensão é uma boa palavra. É uma grande tensão presente na Escritura Sagrada e que não é de hoje que se debate a respeito desse tema. Se fosse um tema simples de se resolver, nós não estaríamos aí, desde que o protestantismo tem seu início, né? Até antes do protestantismo, mas muito mais marcante assim, para a gente, né? A partir ali do início do protestantismo, você tem aí 400, 500 anos de debate a respeito desse tema, porque de fato, por um lado, a Bíblia Sagrada apresenta Deus como soberano, né? Como governante de absolutamente todas as coisas, né? E que aparentemente ordena tudo e que tudo que acontece de acordo com a sua vontade. Até mesmo nós, aqueles que nos acompanham de suas casas, nós costumamos falar isso, né? Qualquer coisa que acontece na nossa vida, isso aqui aconteceu porque Deus permitiu. Sim. Se não fosse a vontade de Deus, isso não teria acontecido, né? Eu queria ter ido para tal lugar. Ontem uma pessoa me falou, inclusive, né, de uma programação, de uma decisão da vida dela, que era para ter mudado para um lugar, mas não deu certo. Aí, mas foi Deus que quis que não tivesse dado certo mesmo, então deve ser para outro momento. Então, assim, como conciliar isso com a questão de um ser livre que toma decisão? Então, essas coisas, as coisas que nos acontecem porque nós tomamos decisões certas ou erradas que nos levaram a essas coisas, esses acontecimentos na nossa vida, ou foi Deus que determinou? Então, de fato, isso é uma grande tensão, né? Esse texto que você cita já apresenta de início essa tensão, e eu penso que esse texto já aponta para a gente um caminho aí, pelo menos no que diz respeito à liberdade humana também, né? Desde o início, Deus criou seres livres, né? Aparentemente, Ele não criou marionetes ou robôs, né? Deus criou seres humanos como agentes morais livres, né? Capazes de tomar decisões, né? Muito bem. A primeira questão, ela vai nessa direção mesmo, da gente olhar para esses textos da criação, né? Tanto Gênesis 1:26 quanto Gênesis 2:16 e 17, que a gente inclusive já leu aqui, né? A ideia de seres livres ou robôs programados para tomar certas decisões. Eu acho que para todo aquele que ama o estudo da palavra de Deus, é uma compreensão muito clara, independente da visão teológica, da soberania de Deus ou da responsabilidade humana, não dá para fugir desse ser humano criado no universo de Deus e colocado ali com essa liberdade de uma agência moral para tomar uma decisão. Eu queria que a gente permanecesse um pouco nessa primeira pergunta com a seguinte reflexão, ouvir um pouco de você. Fomos criados seres morais livres. Por que isso se encaixa melhor no próprio plano e propósito de Deus e na teologia do que imaginar seres robóticos, para o bem ou para o mal? Como que a gente encontra esse encaixe dentro da revelação das Escrituras de que realmente somos seres livres e não controlados, né? Isto é,
essa conciliação entre a minha decisão, seja ela frustrada ou que deu certo, mesmo eu reconhecendo, foi a vontade de Deus, Deus permitiu. Por que é importante essa liberdade humana? Ok. Eu acho que nós poderíamos trazer à memória aqui 2 lições que já foram estudadas nessa série sobre cosmovisão. Nós tivemos uma lição aqui para entender quem é Deus e nós tivemos uma outra lição aqui para entender quem é o ser humano, quem nós somos, né? Então, quando estudamos sobre quem é Deus, nós estudamos sobre alguns atributos de Deus, comunicáveis e incomunicáveis. E quando estudamos sobre os seres humanos, nós dissemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Criados à sua imagem conforme a sua semelhança. O que significa que Deus compartilhou com os seres humanos algumas marcas, algumas características dele próprio, né, do próprio Deus. E eu acredito que uma dessas características que foram compartilhadas com o ser humano tem a ver exatamente com a liberdade. Deus é livre e ele criou também seres livres. Nós nos parecemos com Deus nesse sentido. E parece fazer sentido essa ideia de Deus criando seres livres dentro do plano da redenção, porque olhando para o plano da redenção, a gente enxerga que Deus deseja seres que o adorem, que o sirvam de maneira voluntária, porque desejaram, porque escolheram amá-lo. Eu nunca esqueço de uma entrevista que eu ouvi uma vez, eu não vou me lembrar aqui agora do nome do doutor, mas é um doutor de uma universidade do Rio Grande do Norte, que dá aula de ou física ou química, e ele, participando de uma entrevista sobre a criação do universo, tem um determinado momento da entrevista, ele diz assim, que você só saberá se uma pessoa te ama de verdade, se ela tem a opção de não te amar. Certo. Porque se a única opção dela é te amar, você nunca saberia se, tendo a opção de não te amar, ainda assim ela escolheria continuar te amando, né? Então, eu penso que nós poderíamos aplicar essa ideia, né, para o contexto da Escritura Sagrada. Deus criou os seres humanos e ele deseja seres que se relacionam com ele e se relacionam livremente, se relacionam porque decidiram se relacionar com ele e amá-lo, né, de todo o coração, servi-lo, enfim, ele criou seres livres, né? Deu cria os seres humanos em comunhão com ele, mas eles têm a opção de pular para fora de Deus, vão arcar com as consequências se tomarem essa decisão, né? Mas ele cria dentro desse contexto, né? Parece que faz parte do plano da redenção isso. Você me fez lembrar, eu não vou lembrar o título do livro do Tim Keller, mas ele ancora essa criação do ser humano livre exatamente nessa questão do amor, né? E ancora, na verdade, na Trindade, porque o Deus Criador é um Deus triuno. E ele parte do pressuposto que se Deus fosse unicista, talvez o fruto dessa criação à sua imagem e semelhança apontaria para um ser humano criado para atender uma necessidade de um Deus que tem uma carência de relacionamento. É mais ou menos nessa linha que ele trabalha. E ele ancora que o amor de Deus é realmente amor, porque Deus conhece o amor no ambiente da Trindade. Então, esse ser humano não é criado para satisfazer uma necessidade, portanto, eternamente preso ao amor de Deus de forma obrigatória ou programada para isso. Mas ele é convidado a participar dessa comunhão, se posicionando livremente em amor e participando do grande plano de Deus por uma decisão e não por uma obrigação. É o plano soberano, é o melhor plano, aliás, talvez seja o único plano que funcione, mas Deus não é carente, o Deus triuno não é carente,
e dependente do amor do ser humano. Mas ele quer estabelecer essa relação. Isso é muito interessante, essa construção do Tim Keller, porque realmente Deus basta a si mesmo. Ele vivia na eternidade em comunhão perfeita, e não havia nenhum tipo de necessidade ou carência no ser de Deus. Ele não precisava criar o ser humano. Ele decidiu como um gesto da sua bondade, da sua graça, né? E deu agora a esses seres criados por ele, tanto seres humanos quanto seres angélicos, essa liberdade de viver em comunhão com ele e de amá-lo livremente, né? Participar dessa comunhão, né? com ele, com a própria Trindade. Muito bem. Bom, na pergunta 2, já que... Bom, a gente pode então dizer, somos livres. Somos livres. A primeira questão aponta para somos criados seres livres. E isso aponta para a própria imagem e semelhança de Deus que recebemos. Há na queda, que é algo também importante para a cosmovisão cristã, algo que vai afetar, comprometer aspectos dessa liberdade humana. Eu penso que esse ponto é muito importante nessa lição para o irmão que está em casa, que vai estudar a lição também na sua igreja local, para aqueles que gostam da palavra de Deus, mesmo que não vão participar de uma escola bíblica presencial aí na sua igreja local. Acho que esse ponto é fundamental, entender essa perda ou essa incapacidade de liberdade em alguns aspectos que a palavra de Deus vai apontar, que esse processo de queda acaba comprometendo isso. Vamos lá ajudar os nossos irmãos a perceber, então, em que sentido podemos dizer que a liberdade humana é afetada. Ok. Antes me permita ler aqui, na página 99 da lição, a definição que foi dada na lição para liberdade, para livre-arbítrio, né? Então, Gênesis diz que o ser humano foi criado com livre-arbítrio, isto é, com a capacidade de decidir ou escolher por conta própria, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, o ser humano, ele é criado livre e ele pode escolher sem que alguém determine essa sua escolha. Por isso, nesse sentido, ele tem, então, livre arbítrio. Mas o que acontece depois da queda? Depois da queda, o ser humano continua tomando decisões. Esse ser que foi criado livre por Deus, né, e colocado no Éden para viver em comunhão perfeita com Deus para todo sempre, ele acabou desobedecendo aquela ordem de Deus que você leu a princípio e comeu do fruto da árvore que não se poderia comer, né? Na verdade, essa árvore está ali para representar esse grande teste de Deus de obediência ao ser humano. Então ele declara independência e decide se afastar de Deus. E a partir da queda, a partir desse momento que o ser humano decide se afastar de Deus, aí há uma mudança na natureza do ser humano. A Bíblia Sagrada vai mostrar para a gente que agora a natureza do ser humano foi afetada. Por exemplo, você tem aqui o texto de Romanos, capítulo 3, versículos 10 ao 12, que diz assim, ó, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. No mesmo Romanos, Paulo fala no capítulo 7 que o bem que ele deseja fazer, ele não consegue fazer. E o mal que ele não quer fazer, esse ele acaba fazendo. O profeta Jeremias diz que o coração do ser humano é corrupto e perverso. Quem o conhecerá? Então você vai somando, tem uma enorme quantidade de textos bíblicos que mostram que a natureza humana se corrompeu a partir da queda. Nesse sentido, o ser humano agora, ele tem uma inclinação natural para fazer o que é errado. Quando Adão e Eva pecaram no início da nossa história e decidiram desobedecer a Deus, eles não tinham essa inclinação natural para o erro, essa inclinação natural para o pecado, porque eles foram criados santos e puros para Deus. Nesse sentido, a tentação, no caso deles, é uma tentação apenas exterior, externa, né? Satanás, de fato, conseguiu ludibriá-los e enganá-los, né? Com argumentos.
Mas no nosso caso, nós também temos a nossa tentação, ela é interior, né? Há uma guerra interior que acontece dentro de nós por causa da natureza pecaminosa, e nós temos uma tendência natural para fazer o que é errado. Aí, nesse sentido, a nossa liberdade ficou comprometida, porque o ser humano agora, na hora de tomar decisões, ele acaba sendo influenciado. Há uma causa que acaba, às vezes, determinando o ser humano a tomar decisões equivocadas, né? Decisões que não agradam a Deus. Então, a queda acaba fazendo isso. A queda acaba prejudicando, afetando essa nossa liberdade, né? De decidir sem nenhuma causa determinante, de decidir assim, de modo claro, né? Sobre todos os temas e sobre todas as coisas. É possível a gente dizer que, junto com essa definição de liberdade que está na lição, talvez do ponto de vista desse design de criação, do propósito de Deus para a humanidade, nós somos criados ao receber a imagem e semelhança de Deus. Um dos aspectos disso envolve a questão de que nós somos representantes de Deus para a criação. De alguma forma, essa ideia de imagem e semelhança aponta para isso, né? Uhum. Nós somos talvez a presença tangível de Deus na sua criação. A mentira de Satanás, ela trabalha justamente nessa verdade, né? Porque ela fala assim, vocês vão ser como Deus, no dia que comer do que Deus falou que não era para comer. Não é que vocês vão morrer, vocês vão ser como Deus, né? Na verdade, eu costumo dizer que a gente já tinha imagem e semelhança. O problema é que você usou o termo, eles foram ludibriados, né? Se posicionar no lugar de Deus está para além da liberdade humana. Não porque ele não poderia ter escolhido ser como Deus, tanto é que escolheu, mas isso não é possível no universo criado por Deus, que haja outro Deus. É por isso que talvez o grande pecado originário de todos os outros pecados, ou o pecado na sua essência, não é comer do fruto, mas é se rebelar contra e ocupar o lugar que é de Deus. É como se a gente talvez olhasse para a liberdade sob uma outra perspectiva, isto é, um peixe, ele é livre, mas fora da água ele deixa de cumprir o seu propósito. Ele pode até decidir pular para fora da água, mas ele vai encontrar a morte. A morte fora da água. O ser humano fora de Deus, querendo ocupar o lugar de Deus, ele livremente escolheu isso, mas ele não se encontra com ser Deus. Muito ao contrário, ele ao sair de Deus, ele se encontra com a condenação por consequência da sua escolha, né? Exatamente, é isso aí. Muito interessante essa construção, né? Porque realmente o primeiro pecado diz respeito a essa atitude deliberada, essa decisão que o ser humano tomou de tentar assumir o posto de Deus. Mas esse posto não está à disposição, né, de quem quer que deseja assumi-lo. O universo tem um dono, tem um proprietário, tem um senhor, e já está bem definido, né? Não é passível de trocas esse posto de comando, né? Ele foi colocado, como você disse, para ser representante, né? Representante de Deus aqui na Terra. E o problema do representante é que ele, por algum momento, pensou que poderia ser o próprio Deus, o próprio dono, né? Que é um pecado muito parecido com o pecado angélico, né? Os dois pecados acabaram indo na mesma linha, né? Parece que sobe no coração do primeiro anjo que cai, e depois dos seres humanos essa vontade, né, de ser o próprio Criador, né? De ser o próprio Deus. E de fato, fora de Deus, é como o peixe pular fora da água. O que ele encontrou foi morte e condenação, né? Porque nós fomos criados para Deus, né? Para viver para Deus. Então, fora dele, nós não é possível ter vida de verdade. Fora de Deus. Muito bem. Nós estamos tratando da lição de número 11. Somos realmente livres. Já demos uma boa caminhada. A gente vai parar para um rápido intervalo e depois a gente vai voltar para entender, a partir do momento que nós somos afetados pela queda e há uma causa determinante, uma natureza inclinada
para a maldade, para a pecaminosidade, como isso vai afetar a nossa relação com Deus e como a Bíblia apresenta esse retorno. Mas a gente conversa isso depois do intervalo. Fica aí e a gente já volta. Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe, diretor da TV Viva a Promessa, e hoje eu estou aqui para compartilhar uma grande novidade com todos vocês. A TV Viva a Promessa, em parceria com a Editora Promessa, está envolvida em um projeto de plantação de uma nova igreja adventista da Promessa na Convenção Norte do país. Nós estamos unindo forças, porque nós acreditamos que a missão da igreja é alcançar pessoas, e nós fazemos isso através da plantação de novas igrejas, da distribuição de literatura cristã e de uma comunicação relevante. Como você pode nos ajudar? Tem pelo menos duas maneiras. Primeiro, acessando o site editorapromessa.com.br e adquirindo o mais novo lançamento da editora, o Batismo no Espírito Santo, Capacitação para Testemunhar. Todo o valor arrecadado com a venda desse livro será direcionado para a plantação de uma nova igreja. Exatamente isso. Todo o valor arrecadado será direcionado para uma plantação de uma nova igreja. Além disso, você pode nos ajudar se tornando um amigo da missão. Através dos Amigos da Missão, nós ajudamos a manter alguns projetos sociais na Agência Humanitária Brasil e também investimos na manutenção e na ampliação da TV Viva a Promessa. E assim nós levamos a palavra de Jesus a mais pessoas através da internet. E também engajamos o maior número de promessistas na missão de anunciar o Evangelho de Jesus. E aí, nós podemos contar com você? Eu tenho certeza que sim. Acesse agora editorapromessa.com.br ou amigosdamissão.org e seja você também um missionário. Um forte abraço e Deus te abençoe. Graça e paz, meus irmãos e irmãs, uma grande alegria poder falar com vocês. Eu sou o pastor Alessio, diretor do Seminário Teológico Promessista. O Seminário Teológico Promessista, ele funciona aqui no Espaço Promessa, na cidade de Cosmópolis, no interior do estado de São Paulo. Aqui também temos a nossa sala de aula no prédio da ECAP, que está no Centro Administrativo Promessista. O seminário, ele forma a turma de 2 em 2 anos. Nós temos uma turma que teve início no ano passado e no final deste ano de 2022 estará se formando com a graça de Deus. Nós temos 2 turmas. Uma turma é no regime de internato e uma outra turma no regime semipresencial. As 2 turmas têm nos dado muitas alegrias. Os professores são muito habilitados, são pessoas da área teológica, de outros ramos do saber, que investem tempo, conhecimento, oração, sempre no sentido de formar as 2 turmas para o campo pastoral, porque nós entendemos que essas pessoas foram chamadas e foram colocadas aqui durante este período de 2 anos para que sejam capacitadas para a obra missionária. A partir do ano que vem, nós estaremos abrindo uma nova turma aqui no nosso Seminário Teológico Promessista. Esta turma, ela será 2023 e 2024. A nossa intenção é a mesma, preparar aquele que Deus chamou para o trabalho pastoral, para o trabalho missionário. Pode ser que eu esteja falando com alguém que sente desejo no coração, que foi chamado por Deus para este santo ministério. Então, tem tudo a ver contigo. Se você se sente chamado, se Deus está aquecendo o teu coração para o ministério pastoral, por gentileza, fale com seu pastor, fale com a diretoria da tua convenção regional, comece a fazer as primeiras tratativas para que, a partir de 2023, nós tenhamos a alegria de recepcionar você aqui no nosso seminário teológico. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, contamos com as orações de vocês, que o Senhor
continue abençoando tanto essa turma que está sendo formada, que Deus abençoe de uma forma muito especial aqueles que Ele nos dará a alegria de estarem com a gente a partir do ano que vem. Temos certeza que muitas pessoas serão tocadas. Nós temos vagas para rapazes, para moças e também para casais. Esperamos vocês aqui com a gente a partir do ano que vem. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Muito bem, estamos de volta. Muito bom que você tenha ficado com a gente até agora. A gente vai continuar aqui o estudo dessa lição, entrando direto aqui, pastor Eleilton, na questão de número 3. Okay. No que diz respeito à escolha do bem maior, isto é, Deus, o ser humano morto em delitos e pecados consegue fazer isso sem uma ajuda externa? E se não consegue, de quem é esta ajuda? Então, parece, para deixar bem claro para os irmãos que estão em casa, não nos foi tirada a liberdade de decisões. A lição até fala num dado momento, né? Somos livres para escolher com quem vamos nos casar, se a gente vai comprar um carro da cor prata ou da cor azul. Nós temos liberdades e tomamos, como disse no começo, em média 35 mil escolhas por dia. É muita decisão. Muita coisa, né? Parece que não, mas eu imagino que se eu escolher cruzar a perna aqui agora é uma decisão que eu tomei, né? Para chegar a 35 mil decisões tem bastante coisa. Mas o que a lição aponta é que nós não temos plena liberdade para escolher Deus. É isso mesmo? É isso mesmo. Quando a gente comentou aqui há pouco, antes do nosso intervalo, que o ser humano ele foi afetado na sua liberdade por conta da queda e por conta da corrupção da sua natureza, onde é que pegou mais, assim, né? Onde é que realmente ficou prejudicada essa capacidade de escolha do ser humano? Exatamente no que diz respeito à decisão do bem maior. Então essas questões que você comentou aí, decidir com quem vai se casar, decidir que carro vai comprar, decidir para que lugar vai fazer a viagem, e nós continuamos tomando essas decisões, né? Normalmente, somos livres para tomarmos essas decisões. Às vezes, tomamos essas decisões que são basicamente mais simples de maneira equivocada, porque nós temos agora uma natureza corrompida. Mas agora, o bem maior, isto é, escolher Deus, escolher Jesus, abraçar Jesus, escolhê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, parece que biblicamente essa decisão, essa sim, é impossível o ser humano tomar sem uma ajuda externa. Por conta da queda, ele perdeu essa capacidade. Então, a pergunta aqui até cita Efésios, capítulo 2, né, versículos do 1 até o 4. Esse texto diz que nós, seres humanos, estamos mortos. Né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Né? Então, esse texto aqui mostra que quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, a nossa condição anterior era uma condição de morte. Nós estávamos mortos em pecados, né? Nós servíamos ao príncipe do poderio do ar. Nós vivíamos de acordo com a nossa natureza carnal. E como foi possível tomarmos essa mais importante decisão e escolhermos Deus? A única maneira foi Ele nos dar a iluminação por meio de uma ação do Espírito Santo. O outro texto citado aqui, que é o texto de João 16, 8 ao 11, diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito que convence que nós somos pecadores. A única maneira de um ser humano que está morto em delito e pecado entender a sua pecaminosidade, se reconhecer como tal, é por meio dessa ação iluminadora do Espírito Santo. Então o Espírito convence a gente do pecado, convence da justiça, que é só em Jesus que nós podemos ser justos, e do juízo. Se a gente entende que é pecador e não quer aceitar a justiça de Cristo, o que resta para a gente é juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado, como diz lá o texto de João. Então, é o Espírito Santo quem faz isso. Ele fez com Lídia. Quando Paulo pregou o evangelho para Lídia, o texto diz que Deus abriu o coração de Lídia para que ela pudesse receber a palavra, para que ela pudesse aceitar a palavra.
Então essa obra é a obra que nós chamamos de obra de despertamento do Espírito Santo. Não é a regeneração ainda, não é a regeneração. É uma obra de despertamento do Espírito, que capacita o ser humano que está morto em delito e pecado a entender a sua real situação e optar ou não pelo caminho da vida, optar ou não por Jesus, né, por Deus. Então, só com essa ação do Espírito Santo é que um ser humano é capaz de escolher o bem maior. Ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Então, se o Espírito não convencer o ser humano, nunca vai escolher Jesus como Senhor. Então, veja como que a queda de fato nos afetou, né? E afetou em cheio este aspecto da nossa liberdade, que é escolher Deus, né, como Senhor da nossa vida. Eu posso dizer, e se eu não puder, por favor, fique à vontade para corrigir aqui a afirmação. Ao escolher viver longe de Deus, a culpa e responsabilidade é nossa, é pessoal. Ao escolher viver com Deus, aceitando Cristo Jesus, o mérito é dele e do seu Espírito que nos chama. A gente toma, você falou que a gente ainda tem, depois desse despertamento, a possibilidade da decisão. Mas essa decisão, ela é fruto desse suporte, desse despertamento, desse chamar do Espírito. Então, se eu decido viver para longe de Deus, eu sou responsável por essa decisão. E se eu me aproximo de Deus, ainda que eu tenha parte no processo de arrependimento, o mérito ele é primariamente de Cristo Jesus. Sim, com certeza ele é primariamente de Cristo Jesus, né? Porque inúmeras vezes na Escritura Sagrada nós temos a informação de que a salvação ela acontece pela graça. Sim. Isto é, ela é um presente de Deus. Então, nós não acreditamos que o fato de um ser humano ter que dizer sim, né, escolher Deus, torne a salvação algo meritório. Exatamente porque, por si mesmo, ele nunca faria isso. Conseguiria. Ele nunca faria por si mesmo. Então, ele precisou da ajuda do Espírito Santo para que ele pudesse chegar a essa decisão de escolher Deus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, nós não acreditamos que essa decisão por si só torne a salvação meritória, né? O contrário disso são aqueles que vão defender que, e são os que dizem que quando nós afirmamos que uma pessoa tem que dizer sim para Deus e tem que escolher Deus por meio dessa obra do Espírito, nós transformamos a salvação em algo meritório. Então, como a salvação é pela graça, então essa ideia estaria equivocada. Que são aqueles que dizem que na eternidade Deus simplesmente elegeu algumas pessoas para a vida eterna com base no seu decreto unilateral, sem levar em conta essa disposição do coração da pessoa de aceitar a proposta de salvação. Então, nós não concordamos com isso. Parece não fazer muito sentido à luz da Escritura Sagrada que na eternidade Deus simplesmente escolheu alguns para a vida e uns para a morte, simplesmente com base no decreto unilateral da parte dele, sem levar em conta nada que ele viu nas pessoas. Nós cremos em eleição com base na presciência de Deus, né? Então Deus na eternidade sabia dessa disposição do coração humano, né, de aceitar a oferta de salvação, né? Só que isso não torna meritório, porque esse ser humano ele só pode tomar essa decisão porque o Espírito agiu, né? Porque o Espírito trabalhou, porque o Espírito despertou e o fez entender que ele é um pecador, né? Miserável. Infelizmente, alguns, mesmo com essa obra do Espírito, né? Essa obra só acontece por meio da pregação do Evangelho. Quando o Evangelho está sendo pregado, esse é um instrumento que o Espírito usa para despertar. Ainda assim, preferem continuar na situação em que se encontram, né? Os que decidem sair, na verdade, eles só estão permitindo que a graça de Deus faça a sua obra, né? É muito interessante porque na palavra de Deus, essa tua defesa aí, eu ia até te perguntar isso, mas que bom que você já respondeu. Nós vemos essa tensão, né? O próprio Efésios 2 vai dizer assim, olha, é assim para que ninguém se glorie, né? Para ninguém se encha de orgulho, né? É pela graça, para que ninguém veja em si mesmo um mérito, né? Mas 2 Coríntios 5, que faz parte também aqui do estudo da lição,
Paulo vai dizer, nós somos ministros da reconciliação, né? E ele fala que a gente foi para convocar as pessoas a se reconciliar com Deus. Isso, se eu tenho que ser um pregador da reconciliação, é porque é possível que alguém ouça e não se reconcilie. Então, assim, manter isso em equilíbrio é uma tarefa árdua mesmo, lidar, principalmente quando a gente está falando do bem maior, da salvação, né? É Deus quem chama, é por meio do seu Espírito, é por meio da sua graça, mas essa possibilidade, como um agente livre, de despertado pelo Espírito, decidir ou não, a mim me parece que está preservada o ser humano da criação, a imagem e semelhança de Deus, que me faz livre de tomar uma decisão em favor, ao lado de Deus, reconhecendo o meu lugar. É óbvio, a decisão contrária levará à morte, tá dito já. Eu costumo dizer que é mais do que uma condenação de um Deus irado, mas é assim, uma consequência natural de uma escolha que leva a esse caminho de morte. Então, conciliar essas duas ideias é algo que está muito presente no Antigo e no Novo Testamento, né? Exatamente. Você sabe que a impressão que eu tenho quando a gente conversa sobre esse tema é que essa obra que o Espírito Santo faz é como se ele estivesse restaurando em cada ser humano aquela capacidade que Adão e Eva tinham, aquela clareza que Adão e Eva tinham ali no início, né? Aquela liberdade, de fato, para escolher Deus, viver em comunhão com Deus, né? Então parece que o Espírito, quando ele trabalha nesse homem morto em delito e pecado, enquanto o Evangelho é pregado, ele faz isso, ele restaura essa capacidade, parece que devolve essa sanidade para o ser humano, e aí ele de novo ele é de novo colocado, né, na posição de Adão para tomar a decisão, né? E ele tem a opção aqui então de fazer diferente do que Adão fez e de dizer: Senhor, como eu estava equivocado em achar que eu poderia comandar minha vida e achar que eu poderia ser Deus, né, sobre a minha vida e sobre na minha história, né? Então eu nego a mim mesmo e eu quero viver para ti, né? Parece que ele tem a capacidade de fazer a declaração contrária de Adão nesse momento, né? Quando o Espírito está trabalhando aí. Muito legal. Bom, a lição, ela trabalhou de um jeito que deixou a última questão, talvez do ponto de vista da importância do aspecto da decisão, a terceira questão trata do bem maior, né? Da escolha pela salvação. A 4, a gente cai aqui no campo dessa rotina da vida, né? E aí a gente termina aqui, né? Comentar sobre a ideia de um Deus soberano executando seus planos por meio de agentes livres. Você citou ali no começo justamente coisas que a gente fala mesmo, né? Ah, não deu certo aquele emprego, mas Deus tem o melhor para mim, é bênção de Deus. Fiz aquela viagem, graças a Deus, cheguei bem de viagem. Aconteceu um acidente, puxa, Deus permitiu, Deus sabe de todas as coisas. Elilton, como é que a Bíblia concilia agentes livres tomando decisões e essa coisa assim da gente jogar tudo na conta de Deus, né? Tudo é sempre, ou é graças a Ele, ou é a permissão dEle. Como é que a gente administra, do ponto de vista bíblico, essa tensão, de novo, mais uma vez, né? De homens e mulheres que tomam suas decisões e de Deus que vai executando os seus planos, mesmo diante de agentes livres. Talvez aqui sim esteja o grande dilema, né? O grande desafio, né? Desse tema liberdade e soberania, né? Porque, assim, aparentemente a Bíblia mostra que Deus é soberano, mas que Ele consegue, até mesmo pensando nessas decisões do nosso dia a dia, essas decisões cotidianas nossas, né? Ele consegue harmonizar essas decisões que esses agentes morais livres tomam para fazer com que, no final das contas, aqui a sua vontade seja executada e a sua vontade seja cumprida. Então, aqui, a lição citou o exemplo de José. Sim. A lição citou o exemplo de José. Então, na história de José, lendo o Gênesis, quem vendeu José
foram os irmãos de José. Então, foram os irmãos que venderam José para os midianitas, né? Inventaram toda uma história mentirosa para o pai, e ele acabou parando no Egito. Então ele foi mandado para o Egito por conta dessa atitude dos irmãos. Só que lá na frente, o próprio José, quando ele vai se revelar para os irmãos, o próprio José diz: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, e na verdade quem me mandou para aqui foi o próprio Deus. Então, mas espera aí, mas José foi para lá por conta dessa decisão equivocada dos irmãos, ou porque Deus que o enviou para ali? Então, assim, parece que as duas coisas são verdadeiras. Então, Deus, mesmo utilizando-se de decisões equivocadas, ele cumpriu o seu propósito. Parece que Deus queria que José chegasse no Egito, e ele utilizou caminhos que, aparentemente, para nós não seriam os melhores caminhos, os caminhos mais acertados, né? Então você tem isso na Bíblia. Você tem o Judas negando a Cristo, né? O Judas traindo Jesus, entregando Jesus, mas aí é dito que isso já estava previsto, né? Então, enfim, você vai ter essa tensão na Escritura Sagrada. Como tentar conciliar isso? Não tem como conciliar 100%. O que a gente precisa acreditar é que Deus é soberano, e ele usa, inclusive, agentes morais livres nas suas escolhas equivocadas para que a sua vontade se cumpra no final. Isso é um mistério da Escritura Sagrada, né? A lição até cita aqui Romanos 11:33. Ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, assim, é possível entender todos os caminhos de Deus? Não, eles são inescrutáveis. Os juízos são insondáveis. Então, é impossível, nós nunca vamos conseguir entender corretamente isso. A gente vai precisar conviver com essa tensão e com essa crença, né, que nós somos livres, seres humanos são agentes morais livres que vão responder por conta das suas decisões, né? Até a lição fala que, inclusive, de um dia a gente comparecer diante do tribunal de Cristo para receber por tudo que fizemos, quer por palavra, quer por ação. Então, assim, eu sou responsável por tudo que eu faço, por tudo que eu digo e por tudo que eu faço. Eu vou responder diante de Deus um dia por tudo isso. Mas ainda assim tem um Deus que é soberano, e tudo que a gente faz, ele está coordenando, e no final das contas o propósito dele vai se cumprir. A gente pode trazer Romanos 8:28 para essa conversa? A ideia de que todas as coisas conjuntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Talvez não nesse sentido menor, porque obviamente a gente tem tragédias, tem pessoas que vivem situações da vida que às vezes olham para esse texto e falam: não estou conseguindo encontrar o bem de Deus para a minha própria existência, né? Mas eu acho que, olhando de forma mais ampla, até na continuação do texto, né? Todas as coisas, tudo, de alguma forma vai convergir, apontar e contribuir para o plano eterno da bondade de Deus para a humanidade, né? É isso aí. Eu acho que esse texto ele é fantástico, faz todo sentido aqui para essa conversa, né? E para esse tema aqui desse equilíbrio entre soberania e liberdade. De fato é isso. Todas as coisas, né, no conjunto contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, de repente, nós não vamos conseguir entender, né? Quando for examinar apenas uma dessas coisas fora do todo, né? Fora do conjunto. Mas Deus, ele conhece tudo, ele conhece o conjunto completo, né? Eu brinco às vezes que ele não precisa assistir a série toda para saber o final, né? Nós estamos aqui nos primeiros episódios, mas ele já sabe de tudo, né? Sabe das outras temporadas, ele já sabe de tudo, então... E ele está trabalhando, mesmo que a gente não entenda, ele está trabalhando. Esse chamado do ser humano para parceria com ele, né? Porque a lição realmente ela cita principalmente a história de José, né? Que é um processo de homens que cometeram um erro gravíssimo, que é vender o seu irmão, né? E Deus, José consegue encontrar a boa mão de Deus mesmo nessa situação. Mas, enfim, eu estava lendo por outro motivo Atos 13, né? A igreja de Antioquia, a oração ali que eles estão fazendo, o Espírito pede para separar Paulo e Barnabé. Muito interessante como o texto bíblico trabalha com muita naturalidade isso, a revelação. E Lucas, ele escrevendo Atos,
é muito interessante, tá? É uma frase em seguida da outra. Então, a igreja orou por Paulo e Barnabé, puseram-lhe as mãos e os enviaram. Quem envia é a igreja. Ponto. Aí começa. E o Espírito Santo os enviou para tal lugar. Uhum. Essa percepção bíblica da coparceria, né? Precisava de uma igreja para enviar os dois. E a igreja realmente impõe as mãos, tá bom, Paulo e Barnabé, vocês que vão, prepara tudo, deve ter, quem sabe, feito uma oferta ali para manter os custos dessa primeira etapa de viagem ali. A gente não tem essas informações, né? Só diz que eles vão. Mas a igreja envia, mas é o Espírito que tá enviando, né? É isso aí. É o equilíbrio e a atenção que a gente tem na Escritura Sagrada sobre esses temas, né? Eu me lembrei aqui, enquanto você falava, de um outro episódio que é o do próprio Jonas, né? Deus apresenta a vontade dele para Jonas e ele decide, não, eu não vou fazer, eu quero ir para outro lugar. E ele vai. E aí a gente tem um livro dele que conta, que tem um enredo da história. Ele não sabia disso, mas na história, né, Deus manda uma tempestade, né? Tem todo um episódio lá para que ele vai pro ventre de um grande peixe, para que depois no final ele decida assim, não, eu acho que é melhor ir para Nínive. Demorou, né, para ele entender. Demorou para ele entender, mas assim, você tem o Deus aqui nos bastidores da história. Sim. Os bastidores da história trabalhando. De repente alguém poderia pensar, puxa, mas mandou uma tempestade por causa do pecado de Jonas. Aqueles marinheiros não tinham nada a ver com isso, sofreram com a tempestade, tomaram prejuízo, né? Mas assim, e como era a vida desses marinheiros, né? O que Deus poderia estar fazendo também através deles? A gente não sabe, mas enfim. Mas a gente tem na Bíblia esse Deus que está trabalhando aqui nos bastidores. Mesmo que a gente não consiga entender tudo, ele está trabalhando. Muito bem. Irmão, irmã, estamos chegando ao final desse estudo. Obrigado, pastor Eleilton. A lição vai aplicar 2 aspectos aqui, que nós somos seres livres, mas devemos, obviamente, viver com responsabilidade. E também a ideia de que somos seres livres e precisamos viver com humildade, com consciência da dependência do Senhor. Pastor, por favor, deixe suas últimas palavras aí para os nossos irmãos e, por favor, ore para encerrar esse estudo. Muito obrigado pela sua participação, foi muito bom. Semana que vem a gente continua aqui nas 2 últimas lições que restam dessa série. Amém, pastor Júnior. Foi uma bênção poder participar contigo aqui mais uma vez, poder participar com todos aqueles que acompanharam esse estudo. Então, eu só queria terminar, de fato, lembrando essa grande verdade apresentada na lição de hoje. Nós somos seres morais livres, né? O ser humano é livre, né? Nós somos realmente livres, que é a pergunta da lição? Sim, nós somos livres e por isso devemos viver então com responsabilidade. Um dia estaremos diante do Senhor Jesus Cristo, né? Um dia estaremos lá. No que diz respeito aos salvos, é óbvio que essa não é uma fala relacionada à questão da salvação, porque como nós já comentamos aqui nesse estudo, a salvação ela é um presente da graça de Deus, mas aquele que foi salvo em Cristo Jesus, aquele que foi perdoado por Cristo Jesus, deve viver para a glória de Deus e essas suas ações podem refletir ali na frente no seu galardão. Então, como seres morais livres, vivamos com responsabilidade e vivamos com humildade. Se você escolheu o bem maior, se eu escolhi o bem maior, se a gente hoje pode dizer que nós somos filhos de Deus, é porque um dia o Espírito trabalhou na nossa vida. Amém. E a gente alcançou o bem maior por graça. Então, agradeçamos a Deus sempre por isso e não vivamos de maneira arrogante, achando que nós somos mais do que realmente somos. Diante disso, vamos orar então e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nesse estudo de olharmos mais uma vez para a Tua Palavra e conversarmos sobre o tema da liberdade humana. Desde o início, o Senhor criou os seres livres. O Senhor desejou seres que pudessem amá-lo livremente, decidirem amá-lo livremente, Deus. Por conta do pecado, infelizmente, os seres humanos e os seres angélicos acabaram se afastando e achando por um momento que poderiam viver sem o Senhor, que poderia existir vida sem o Senhor. Nós glorificamos o Teu nome porque um dia o Espírito trabalhou em nós e nos mostrou quanto essa decisão era absurda
e equivocada, e nós voltamos para os teus braços. Te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor nos ajude, como seres morais livres, a tomarmos decisões alinhadas com a tua vontade, a tomarmos decisões com responsabilidade, que reflitam o desejo do Senhor para a nossa vida. A nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Leilton. Obrigado você que está em casa, você que está no trabalho, assistindo a gente. É um privilégio tê-lo aqui. A gente termina esse estudo hoje e semana que vem a gente volta a se encontrar. Dentre as suas 35 mil decisões, decida continuar compartilhando os conteúdos da TV Viva Promessa. E até semana que vem a gente se encontra aqui novamente na lição de número 12. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe.